Olá, muchachas, muchachos, como estão? Buenos dias, espero que estejam bem e com saudade, porque eu tô com saudade de vocês. Bom, hoje nós iremos ver aí como expressar gostos e preferências e também um vocabulário. Então, para você estar enriquecendo o seu conhecimento, seu vocabulário voltado à língua espanhola, nós veremos aí as formas de como você expressar a preferência, o gosto em relação a uma coisa, a outra, através dos verbos gustar, encantar, apetecer, parecer e fascinar. Veremos também os pronombres complementares, las profissões, que é o vocabulário aí voltado às profissões, e expressões idiomáticas em espanhol, ok? Então, iniciando aí, nós temos o seguinte: para expressar gostos e preferências. Diariamente necessitamos expressar nossas preferências e conhecer quais são as preferências de los demás. Em um restaurante, para ir ao cine, para hacer um regalo ou comprar roupa. Também é importante para conhecernos melhor. Então, a partir do momento em que você vai a um determinado lugar, como nós temos aí os exemplos, um restaurante, um cinema, para comprar um presente ou comprar uma roupa, você sempre terá uma preferência em relação a um do que a outro, assim como também as demais pessoas. No geral, né, todos preferem um a outro. Então, ao mesmo tempo em que você está ali desenvolvendo, conhecendo suas preferências, você pode também estar conhecendo a preferência de um amigo, de uma amiga e assim sucessivamente, tá bom? Aí, nós veremos o seguinte: como está mostrando aí na imagem, nós temos aí algumas ações que você pode preferir uma a outra e utilizando aí a frase me gusta, que está na forma afirmativa. Então, ao mesmo tempo em que eu posso dizer afirmando me gusta, por exemplo, me gusta mucho viajar en avión. Eu poderia também dizer negativamente, no me gusta viajar en avión. Então, ao mesmo tempo que você pode dizer que você gosta, você pode dizer que não gosta. No caso aí, no me gusta, utilizando a expressãozinha aí, no, ok? Que quer dizer não, tá certo? E aí nós temos a imagem novamente com algumas coisas que você pode preferir um ao outro, né? Por exemplo, eu poderia dizer, no me gusta los pájaros en jaulas. Eu estou dizendo que eu não gosto dos pássaros em jaulas, tá bom? Ou, no me gusta las lágrimas de cocodrilo. Então, não gosto das lágrimas de crocodilo, né? Essa expressãozinha aí, tá bom? Então, você tanto pode dizer me gusta como não me gusta e utilizando também os outros verbos que nós veremos aí, tá bom? Nós temos o seguinte: para ello, utilizamos muitos verbos e alguns têm uma estrutura gramatical especial. Fita. Então, eu tenho aí um textozinho que está apresentando, fazendo uso de verbos diferentes para indicar preferência em relação a um do que a outro, tá bom? E nós iremos ver aí. No soy músico, pero me gusta mucho escutar música y tocar el saxofón. Me gusta bastante el jazz. A mi hijo también le gusta el jazz, pero él prefiere el rock. Le encanta el rock duro. A los dos nos gusta la música en directo. A veces me apetece escuchar música independiente porque me parece interesante la música diferente y nueva. No me gustan los grupos comerciales porque hacen una música fácil y me parecen todos iguales. A mi hijo tampoco le gusta la música comercial. A él le fascinan los grupos como Extremoduro o System of a Down. Pero, en general, nos gusta mucho la música. La vida es más bonita com música. Então, aí, eles estão dizendo o quê? Que gostam mais de um estilo de música a outro, né? Mas, no geral, eles gostam muito de música, porque a música, a vida com a música é mais bonita, é mais interessante, tá certo? Então, nós vimos aí o seguinte: para indicar a preferência a um ritmo em relação a outro, foi utilizado aí os verbos gusta, que é de gustar, foi utilizado o verbo prefiere, que é de preferir, encanta, de encantar, apetece, apetecer,
Parece, parecer, né? Gustam, novamente, parecer, novamente, fascinam, de fascinar, tá certo? Então, nós vimos aí que foi utilizado verbos diferentes. E observemos também que, acompanhando os verbos, nós tivemos as palavrinhas me, aqui me novamente, nós tivemos lê novamente, nos, lê, me, onde mais? Lê novamente e nos. Essas palavrinhas nós dizemos que são os pronomes complementares. Então, os pronomes complementares aí que irão estar antecedendo o verbo, ok? E irão estar concordando com o sujeito. Nós iremos ver mais aí à frente, tá bom? Então, eu poderia dizer que a estrutura da frase aí seria o seguinte: o sujeito mais o pronome complementar, concordando com o sujeito, mais o verbo que vai estar indicando aí a preferência, tá bom? Podemos observar também o seguinte: o verbo gustar, ele foi utilizado como gusta e aqui utilizado como gustan. Aqui eu tenho singular, aqui eu tenho plural, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Então, esses verbos aí, que eu falei anteriormente lá no sumário, para indicar a preferência e gosto, eles estarão sendo utilizados tanto na terceira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural. E aí, à frente, eu irei explicar para vocês quando nós utilizamos o singular e quando nós utilizamos o plural, porque ele não vai estar concordando com o sujeito, mas sim com a coisa a qual você está preferindo, tá bom? Vamos lá ver. Fíjate en la estructura de los verbos gustar, encantar, apetecer, parecer, fascinar e etc. Então, quando desejamos expressar nossos gustos ou preferências, solo se usam as formas de la terceira persona em singular ou plural, que foi o que eu falei aí anteriormente para vocês. Então, nós temos os verbos no singular, gusta, no plural, gustan, acrescentando o N. Encanta, singular, encantam, plural. Apetece, singular, apetecem, plural. Parece, singular, parecem, plural. Fascina, singular, fascinam, plural. Então, nós só iremos utilizar os verbos conjugados na terceira do singular e na terceira do plural. Como eu falei para vocês, ele não vai estar concordando com o sujeito, mas sim com a coisa a qual você está dizendo que gosta, que prefere, que lhe encanta. Por exemplo, se eu digo que eu gosto de maçã, eu digo o quê? Me gusta manzana. Me gusta manzana. Como eu estou dizendo que eu gosto de maçã, maçã está no singular, então eu vou utilizar aí o verbo no singular, gustar. Agora, se eu dissesse me gustan manzanas, eu já coloquei aí a palavra maçã no plural. Então, manzanas, como está no plural, eu vou utilizar o verbo no plural, gustan manzanas. Então, a gente observa aí que o verbo ele não vai concordar com o sujeito, mas sim com a coisa a qual ele diz que prefere. Por exemplo, eu poderia dizer: a mim me gustan manzana e plátano. Eu estou dizendo que eu prefiro, né, que eu gosto de maçã e banana. Então, como eu tenho também aí no plural, que são maçã e banana, indica plural, eu vou utilizar gustan, o verbo no plural, tá certo? Veremos aí mais à frente exemplos. Mas antes nós iremos ver aí o uso dos pronomes complementares. Como eu falei com vocês, já os pronomes complementares, eles irão concordar com o sujeito. Nós temos aí a tabelinha que é o seguinte: a mim, primeira pessoa do singular; a ti, segunda pessoa do singular; a ele, ella, terceira do singular; a nosotros, nosotras, primeira do plural; a vosotros, vosotras, segunda do plural; a ellos, ellas, terceira do plural. Então, nós temos aí os pronomes que é me, que vai concordar com a primeira pessoa do singular; te, com a segunda do singular; le, terceira do singular; nos, primeira do plural; os, segunda do plural; e les,
terceira do plural. Então, você tem que aprender quais são os pronomes complementares e a quem cada um está se referindo. Lembrar que me se refere à primeira pessoa do singular, te, a segunda do singular, le, terceira do singular, nos, primeira do plural, os, segunda do plural e les, terceira do plural, tá bom? Então, lembrando aí os pronomes complementares, concordando lá com o sujeito. Aí nós temos aqui os exemplos. A mí no me gustan los helados. Então, eu tanto posso dizer a mí no me gustan, como eu posso dizer a mí me gustan. Eu tanto posso dizer na negativa, como retirar o no e colocar na afirmativa. Então, observe. A mí está na primeira do singular. Então, eu vou utilizar aqui o pronome me, concordando com a primeira pessoa. O verbo gustar está o quê? Na terceira pessoa do plural. Por quê? Eu estou dizendo que eu gosto dos helados, os helados, que vai estar aí, no caso, na terceira pessoa também, né? No caso, está no plural. Então, se o que eu estou dizendo que gosto está no plural, o verbo vai concordar com ele e não com o sujeito. Então, plural, aqui no caso, gustan, plural. A ti te encanta la montanha. Então, observe, eu utilizei aqui o a ti, mais o te, concordando com a segunda pessoa do singular. O verbo encantar está na terceira do singular, encanta, concordando com la montanha. La montanha está no singular, então o verbo vai concordar com ele também no singular, tá bom? A ella no le apetece ir al cine. Então, le, aqui concordando com ella, terceira pessoa, né, do singular. Apetece está na terceira pessoa do singular, concordando com quem? Cine, que está no singular, tá bom? Então, le apetece ir al cine, ok? Lembrando que o verbo vai concordar com a coisa a qual ele diz, né? Com a preferência da pessoa. Se ele está dizendo ir al cine, cine está no singular, vai ser apetece. Se ele tivesse aqui ir al cine e a la fiesta, então seria apetecen, ok? E o le ficaria le porque estaria concordando com o sujeito, ok? A nós outros, nos, primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito, parecem, aqui o verbo parecer está na terceira pessoa do plural, concordando aí com o que? Películas aburridas, las películas românticas, né? Está no plural, então o verbo vai para o plural. A vosotros, os, aqui o pronome complementar, concordando com o sujeito. Apetece viajar por Europa, né? Então, como viajar por Europa está no singular, o apetece vai ficar também aí no singular. A ellos les gusta la música clássica. Então, o les está aqui concordando com o sujeito, que está na terceira pessoa do plural. O verbo gustar está concordando aqui com la música clássica, que está no singular. Então, vai ficar no singular, tá certo? Entenderam isso aí? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, por favor, estou às ordens, viu, de vocês. Então, quando alguém expressa seus gustos ou preferências, outra pessoa pode expressar se comparte ou não a mesma opinião. Então, eu posso expressar minha opinião em relação a algo e a outra pessoa pode dizer que não prefere aquilo, mas o outro, né? Pode ser opiniões opostas. Então, para ello, se usam 4 advérbios. Si, que é sim, também, para afirmar. Então, quando você, por exemplo, eu dissesse, me gusta viajar a la Espanha. Então, eu estou dizendo que eu gosto de viajar para a Espanha. Você poderia dizer, se você gosta também, prefere também, você poderia dizer sí, yo también, ou sí, también. Se você quer dizer negando que você não gosta, você poderia dizer no ou tampoco, ok? Que seria no sentido aí de negação. Então, para afirmar, para concordar, sí, también. Para negar, no, tampoco.
nós temos aí os exemplos. Me encanta la comida vegetariana. Então, eu estou dizendo que eu gosto de comida vegetariana. Observando aí o me, porque eu estou falando sobre eu, né? Mim, primeira pessoa. E encanta, o verbo encantar, está aí na terceira pessoa do singular, concordando com o que ele está dizendo que prefere, que é comida vegetariana, que está aí no singular. Aí, comparto la opinião, ou seja, você concorda com a opinião da pessoa. Você poderia dizer a mí también. Ou se você não comparto la opinião, você não concorda, você diria a mí no, negando. Da mesma forma, não me gusta la comida vegetariana. Então, aqui eu já estou dizendo que eu não gosto de comida vegetariana. Se você também não gosta, você diria a mim tampouco. Ou se você não comparte, né? Você não está de acordo, você já gosta de comida vegetariana, você diria a mim sim, ok? Ou seja, eu gosto. Tá certo? Entendido? Então, para dizer, para concordar, afirmando aí, você pode utilizar sí ou también, e para negar, para não concordar, no tampoco. Tá certo? Muy bien. E agora nós temos aí las profissões. As profissões em espanhol, são definidas como atividades laborais, né? Trabalhadores, né? Vinculadas a processos técnicos, administrativos ou industriais, baseadas em algum nível de especialização, estudos superiores, cursos profissionalizantes, por exemplo. Então, em espanhol, as profissões elas são diferentes dos ofícios, que são tipos de trabalhos mais focados em processos manuais e artesanais. Então, ofícios aí, trabalhos mais focados em processos manuais e artesanais. Ambas profissões e ofícios são palavras que designam as atividades que as pessoas realizam, né? E geralmente baseadas em contratos com empresas e clientes e pelas quais elas recebem uma remuneração. Muito bem. Aí abaixo nós temos a imagem representando alguns tipos de profissões. E aqui nós temos um quadro, nós teremos outro quadro com o vocabulário voltado aí às profissões. Então, nós iremos conhecer as principais profissões em espanhol, né? A escrita em espanhol. Então, nós temos abogado, abogada, advogado, advogada. Actor, atriz, ator, atriz. Administrativo, administrativa, que é funcionário, funcionária, administrativo ou administrativa. Agricultor, agricultora, granjeiro, granjeira, fazendeiro, fazendeira. Albanil, pedreiro, pedreira. Amo, ama de casa, que é dono ou dona de casa. Arquitecto, arquiteta, que é arquiteto, arquiteta. Bailarim ou bailarina, dançarino, dançarina. Barendeiro, que é gari ou barendeira, gari também. Basureiro ou basureira, coletor ou coletora de lixo, de lixeiros. Bombeiro ou bombeira, bombeiro, bombeira. Carreiro, carreira, caixa. Camareiro, camareira, messeiro, messeira. Garçom, garçonete. Cantante, cantor ou cantora. Carniceiro, carniceira. Açougueiro, açougueira. Então, além de vocês aí aprenderem quais são as profissões em espanhol, escrever, que eu posso pedir tradução, essas coisas e tudo mais, vocês observaram aí também o seguinte: como nós temos aqui agricultor ou agricultora, granjeiro, granjeira, que no caso sinônimos. Nós temos duas palavras que significam apenas uma. Então, e também camareiro, camareira, messeiro, messeira. Duas palavras que significam uma. Então, eu posso pedir sinônimos. Eu posso dar a questão lá, marque alternativa em que tem um sinônimo de messeiro. Aí você dirá que é o quê? Camareiro. Como também indique a opção que tem o sinônimo de granjeiro. Aí você me dirá agricultor, ok? Então, além de aprender aí quais são as profissões, a escrever e a sua tradução, vocês aprenderão quais são os sinônimos, tá bom? Temos aí outra tabelinha
com outras profissões. Então, vamos adivinhar quiénes quién? Las profissões. Se eu colocasse lá a imagem de uma pessoa vestido lá, caracterizado com a sua profissãozinha, vocês marcarem aí para identificar, né? Nós temos carpinteiro, carpinteira, carpinteiro, carpinteira, carteiro, carteira, carteiro, carteira, científico, científica, cientista, cozinheiro, cozinheira, cozinheiro, cozinheira, condutor, condutora, motorista, conserje, zelador ou zeladora, contábil, contador ou contadora, corredor, corredora, corretor, corretora, dentista, dentista, dependiente ou dependienta, atendente, deportista, atleta, eletricista, eletricista, empresário, empresária, empresário, empresária, enfermeiro, enfermeira, enfermeiro, enfermeira, escritor, escritora, escritor, escritora, ok? Nossa outra tabelinha. Farmacêutico, farmacêutica, farmacêutico, farmacêutica, fontaneiro ou fontaneira, plomeiro ou plomeira, aí mais duas palavrinhas que são sinônimas, que significam encanador, encanadora, fotógrafo, fotógrafa, que é fotógrafo, fotógrafa, engenheiro, engenheira, engenheiro, engenheira, investigador, investigadora, pesquisador, pesquisadora, jardineiro, jardineira, que é jardineiro, jardineira, juez, jueza, juiz, juíza, mecânico, mecânica, mecânico, mecânica, médico, médica, médico, médica, ninheiro, ninheira, que é babá, panadeiro, panadeira, padeiro, padeira, pasteleiro, pasteleira, reposteiro, reposteira, mais aí sinônimas, duas palavras sinônimas, que quer dizer confeiteiro ou confeiteira, peluqueiro, peluqueira, cabeleireiro, cabeleireira, periodista, jornalista, pescador ou pescadora, pescador ou pescadora, pintor, pintora, pintor, pintora, polícia, polícia, professor, professora, professor, professora, psicólogo, psicóloga, psicólogo, psicóloga, recepcionista, recepcionista, secretário, secretária, secretário, secretária, taxista, taxista, telefonista, telefonista, vendedor, vendedora, vendedor, vendedora, taxista, taxista, veterinário, veterinária, veterinário, veterinária, sapateiro, sapateira, sapateiro, sapateira, ok? Então aí ainda bem que tem muitas profissões que são a mesma coisa para, dá para identificar que é a mesma coisa do espanhol para a língua portuguesa, ok? E aí mais uma imagenzinha com algumas profissões, tá certo? Bueno, então lembrando, além de vocês lembrarem aí como é a escrita das palavrinhas, né, que indicam profissões no espanhol, saber sua tradução também, aprendam aí quais são as palavras sinônimas, né? Aquela tipo fontaneiro, fontaneira, que é a mesma coisa que plomeiro, plomeira, tá bom? Que eu posso pedir aí na questãozinha. E nós temos algumas expressões com profissões. Então, nós temos, para ilustrar o uso desse vocabulário, vejamos algumas expressões idiomáticas que utilizam palavras relacionadas a profissões. Por exemplo, hacer de abogado del diabo significa defender posturas e opiniões consideradas indefensáveis conforme o senso comum, ok? Então, ser mais vago que chaqueta de um guardia descreve uma pessoa que se recusa a trabalhar ou a realizar qualquer atividade que exija esforço, ou seja, preguiçoso, né? A expressão tem origem no costume dos guardas florestais espanhóis de despojarem-se de os seus casacos antes de começarem a trabalhar, pois eram pesados e faziam calor, prejudicando o trabalho braçal. Outra expressão, passar mais hambre que um maestro de escola. Eu gostei dessa. Passar mais fome do que um professor de escola. Indica uma situação de extrema pobreza. Virgem Maria. A origem da expressão é a difícil situação econômica que enfrentavam os professores, especialmente até o século XIX. Muitos séculos, né? Ainda vivemos. Então, passar mais hambre que um maestro de escola significa uma situação de extrema pobreza, né? Misericórdia.
Bom, então, nós temos aí agora o seguinte: diálogos sobre as profissões. Em espanhol, há algumas formas de perguntar-se sobre a profissão ou ocupação de alguém, que geralmente se usam as frases. Então, quando você quer perguntar em que a pessoa trabalha, qual é a sua profissão, você pode utilizar uma dessas três frases. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ou em que trabalhas? Ok? Então, você utiliza uma dessas três expressões. Lembrem-se também quais são essas três perguntinhas para perguntar a alguém a sua profissão. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Em que trabalhas? Tá bom? E vejamos esse exemplo de diálogo sobre profissões, seguido de sua tradução em português. Eu tirei a tradução, vocês aí entenderão com certeza. Oye, ¿qué haces tú? Yo, pues yo soy ingeniero civil. Trabajo en una empresa de construcción. Yo soy maestra de medio tiempo. También soy administradora de mi propio negocio. ¿Qué tal tu trabajo? Es un trabajo interesante, pero siempre tenemos muchas cosas que hacer. Tú sabes, todo trabajo es difícil de una manera u otra. Dímelo a mim que tenho 2 trabalhos. Ou seja, diz isso a mim que tenho 2 trabalhos, né? Então, aí foi um diálogozinho entre duas pessoas indicando aí o seu trabalho. Então, lembre, que haces, a que te dedicas, em que trabalhas, são as perguntinhas utilizadas para você estar aí sabendo a profissão ou ocupação de uma outra pessoa, ok? Dando continuidade, nós temos aí agora a resolução da nossa atividade da aula passada, que foi da página 65 e página 66. Eu trouxe aqui só as alternativas corretas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês estarão entrando em contato comigo. Eu espero, né? Então, vejamos aí o seguinte. Foi tratado na página 65 de um texto, onde ele tinha como título sobre el origen, el uso e el contenido del término sostenível. Então, aí ele está falando sobre o termo, né, sostenível, que seria o que? O desenvolvimento sustentável. O que seria isso? Nós poderíamos dizer que ele é um conceito, né, sistêmico, onde ele incorpora os aspectos de um sistema de consumo em massa, vamos dizer assim, onde ele tem a preocupação com a natureza, não é isso? Ou seja, você extrair a matéria-prima da natureza e tal, então ali ele tem uma preocupação voltada à natureza. Então, ele tanto procura satisfazer, possamos dizer assim, as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né, satisfazendo essas necessidades, sem mexer aí com o meio ambiente, né, sem que atinjam aí o meio ao qual nós vivemos. Então, satisfazer a um sem prejudicar o outro, tá certo? Digamos que é nesse sentido. Aí, na nossa primeira perguntinha, ele tinha o seguinte: em relação ao que se foi impondo como moda, referido no primeiro parágrafo, o texto esclarece. Então, aí o texto ele traz a esclarecer o seguinte, na letra C, o surgimento do desenvolvimento sustentável. Então, ele vem a esclarecer o porquê surgiu esse termo, né, desenvolvimento sustentável. E na segunda questão, sobre o desenvolvimento sustentável, o texto menciona que, no caso aí, a opção correta, letra E, ele satisfaz as necessidades atuais do ser humano sem comprometer o futuro, né? Que foi o que eu comentei anteriormente. Ele satisfaz os de hoje sem comprometer os de amanhã, sem mexer aí, sem prejudicar a natureza, né? Isso para que os de amanhã possam também estar utilizando sobre ela. No trecho, terceira questão. No trecho, sin menoscabo de los bienes fondo, a expressão em destaque, menoscabo, pode ser entendida como, no caso, a alternativa correta, letra B, desprezo, ok? Quarta questão, no fragmento, satisfazer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidade de las generaciones futuras para satisfazer las suyas, a palavra em destaque, que é suyas, faz referência a opção correta seria necessidades, ok? Nossa próxima questão, quinta questão, tem o seguinte, no trecho, sin embargo, tal preocupação não se ha traduzido. Então, o termo, sin embargo, dá a ideia de oposição. Letra correta, letra B.
que ele é uma conjunção de oposição. Sexta questão tem: verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas segundo o texto. Então, vocês têm as alternativas de 1 ao 4 e a alternativa correta preenchendo elas seria letra A. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Na sétima questão, a pergunta cuja resposta certa deve ser: atrapar las gotas de agua microscópicas que contienen la neblina. Linha 12 e 3 é alternativa correta, letra C. Então, para você ter essa resposta lida há pouco, você poderia perguntar: qual é a finalidade de atrapanieblas? Ok? Então, letra C. E 8, sobre atrapanieblas, considere as afirmativas. Você tem primeira, segunda e terceira afirmativas. Para considerar as corretas, então, a alternativa correta, letra C. Apenas a 1 e 2 está correta em relação ao que afirma sobre trapanieblas, ok? Então, feito aí a nossa correção, espero também que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje, as formas como expressar aí gostos e preferências, ok? Utilizando os verbos, lembrando aí que eles são utilizados na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, onde vai concordar com a coisa a qual ele está dizendo que prefere e não com o sujeito. Lembrando aí também de aprender os pronomes complementares, né? Quais são os pronomes complementares e que eles concordam com o sujeito, tá certo? E também aí lembrar as profissões, sua tradução, a sua escrita, quais são as palavras que são sinônimas, ok, meus amores? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Besos en tu corazón. Hasta luego.